Então, vamos lá, vamos conversar um pouco. O que é a proposta do Histórias, né? Histórias de mulheres que tocam, que transformam, que mudam a história na vida das pessoas. Quando eu pensei em relação a esse programa, e por que eu chamo de programa? Porque isso vai acontecer toda semana. Hoje é o primeiro momento que a gente está fazendo esse programa. Infelizmente, não conseguimos fazer no canal Mirth Santos Mentora, porque ainda não foi liberada a transmissão ao vivo pelo YouTube, mas, de qualquer forma, nós vamos, na próxima semana, nós vamos ter nele, e esse material que a gente usa aqui hoje, eu vou fazer a edição de todo esse começo aqui, né, que ficou um pouco mais preso, um pouco mais sem orientação, sem direção. Eu vou fazer a ediçãozinha e vou colocar lá no nosso canal, tá certo? Mirth Santos Mentora, para que vocês possam ver depois. Então, a gente vai seguir fazendo esse programa, e nosso objetivo, qual é? Qual é o programa? Primeiro, né? Histórias que mudam a história, histórias que transformam a história. Quando eu penso nisso, eu penso a partir da minha própria história. Qual é a minha história? Se eu pudesse contar, olhar nos olhos de vocês, né? E dizer para vocês assim, quantas coisas foram mudando na minha vida, quantas coisas foram mudando na minha história durante todo esse tempo, todo o decorrer da minha jornada, desde quando eu me converti, eu encontrei a Cristo, até hoje. Assim, nós precisaríamos de muitas horas para conversar em relação a isso. Mas eu quero compartilhar com vocês a questão assim de como Deus entrou na minha vida e foi transformando desde o meu temperamento, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar com as pessoas, as minhas inseguranças, os meus medos. Eu me converti aos 17 anos, e a gente, na linguagem cristã, a gente fala assim, né? Eu me converti significa o quê? Que foi o momento que eu tive aquela percepção de que sem Deus na minha vida as coisas não seguiriam, que eu precisava dele. Isso aconteceu no momento, né, um dia após o sepultamento do meu pai. Foi um tempo difícil para mim, para minha família, né, especialmente para minha mãe, e todos nós ficamos sem saber para onde ir, o que vai acontecer a partir dali. E quando eu fui à igreja no domingo de manhã, um dia após o sepultamento do meu pai, ali eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, quando num momento de oração, de intercessão, o amor de Deus invadiu meu coração. Esse amor começou a me transformar de dentro para fora. Eu chorei muito e eu disse para o Senhor, Senhor, esse amor eu quero. Eu não queria pena, eu não queria dó, eu não queria outras coisas que antes, entrando ali, eu achava que era o que as pessoas estavam me oferecendo. Mas quando eu consegui ver, né, pelos olhos do próprio Espírito Santo, que o que estava acontecendo naquele lugar era amor, isso fez uma diferença imensa na minha vida. E a partir daí, muitas coisas mudaram, e inclusive no meu temperamento, né? Inclusive na minha forma de ser e de agir. Eu sou tímida, eu não deixei de ser tímida, mas eu fui entendendo pelo agir de Deus na minha vida que Ele poderia me usar na vida de outras pessoas. Desde muito pequena, uma coisa que me acompanhava era que assim, as minhas amigas gostavam muito de falar comigo, gostavam de ouvir as coisas que eu tinha para dizer, elas pediam conselhos para mim. Eu penso que isso foi algo que sempre marcou a minha vida. Um filme, né, que para mim fez muita diferença na minha adolescência foi Ao Mestre com Carinho. E uma das coisas que eu gostava e que eu admirava nesse filme, eu dizia, olha, eu queria fazer isso, era o fato de poder tocar vidas, quando aquele professor, ele investe na vida daqueles adolescentes e eles se tornam
vencedores, né? Eles mudam as suas perspectivas, eles mudam as suas atitudes, e até as famílias deles são impactadas. Eu dizia assim, olha, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu desejo para a minha vida. E quando eu encontrei Jesus e me converti, foi a primeira coisa que veio mesmo para mim, no meu coração e na minha alma, foi o fato de que eu poderia, pelo agir do Espírito Santo, ser um instrumento para a transformação de vidas. Então, eu atendi um chamado, uma vocação divina, e fui me preparar no seminário, fui me tornar, né, uma missionária, alguém que pregava, aprendi, tive bons mentores, né, bons professores no seminário, e muita coisa foi sendo transformada. Mas o principal, o maior de tudo isso foi o quê? Foi o fato de eu saber que o Espírito Santo me usaria apesar das minhas limitações, apesar do meu temperamento tímido, apesar, talvez, das dificuldades de aprendizagem que eu tive anteriormente. Em cada momento dos nossos encontros, nessas semanas, eu vou falar um pouco em relação a isso, em relação a como Deus foi me transformando de dentro para fora. E quando eu penso na minha história, eu penso que aquela menina de 17 anos, tímida, que talvez assim entrava e saía dos lugares e não era nem percebida. Por quê? Porque entrava quietinha e saía quietinha, não queria exposição, tinha medo de exposição, com dificuldades de aprendizagem. Aquela menina que hoje é uma mulher que está aqui diante de vocês, essa menina pode trazer para vocês a perspectiva de quê? De que se eu venci, se o Espírito Santo me usou dessa maneira, ele pode usar a vida de cada uma de nós. Ele nos ajuda a vencer, né, a superar, a ultrapassar as barreiras, os obstáculos e chegar a ser, né, chegar a nos tornar aquilo que ele espera que nós sejamos. E eu quero, então, dizer para você, se ele fez na minha história, ele pode fazer na sua. E esse é o momento que eu gostaria que os comentários pudessem estar aí, mas pelo menos pensa na sua mente e no seu coração, né? Quais são as coisas que você precisa vencer? Quais são as limitações do seu temperamento, as limitações da sua educação, da sua aprendizagem, da sua família? Quais são as suas limitações pessoais? O que você acha que pode te impedir de ter uma história que transforma a história de outras pessoas? As suas escolhas, né? O que você construiu na sua vida, o que é que você acha que pode te impedir? Para mim, era principalmente a timidez, era aquele medo que eu tinha de me expor em público. Eu não conseguia acreditar que algum dia eu seria capaz de chegar, né, diante de 10 pessoas, 100 pessoas ou 1000 pessoas e pregar, e ministrar, e palestrar, como se não tivesse diante de mim todas aquelas pessoas. E Deus fez isso na minha vida, e porque Ele fez na minha vida, eu sei que Ele pode fazer na sua vida também. Eu sei que Ele pode trazer para a sua vida também, se você fizer, se você se empenhar, se você trabalhar, se você deixar que o Espírito Santo dirija e conduza a sua vida. E eu quero, então, nesses encontros que nós vamos ter, o que eu quero fazer? Eu quero trazer para você histórias inspiradoras, histórias de mulheres da Bíblia, histórias de pessoas que verdadeiramente usaram ou se deixaram usar, né? Foram usadas ou se deixaram usar pelo Espírito Santo de Deus, que talvez nem soubessem o que Deus ia fazer através da vida delas, mas que fizeram, que se deixaram ser esse instrumento nas mãos de Deus. Então, pensa comigo, se essas mulheres, com as dificuldades que tiveram no seu tempo, com as dificuldades que tiveram na sua época, se essas mulheres foram capazes de viver, de ultrapassar limites, de ultrapassar barreiras e obstáculos, nós também podemos fazer isso. Se a história delas impactou e transformou tantas vidas, isso também pode acontecer através da nossa história. E se você verdadeiramente quiser que isso aconteça através da sua vida, então
esses momentos que nós vamos ter aqui às quartas-feiras, eles vão ser momentos inspiradores, eles vão ser momentos de reflexão para isso. Hoje eu quero fazer mais essa apresentação geral do nosso projeto e quero destacar para vocês a história de algumas mulheres, né, de uma forma geral, mulheres que a gente vai conversar depois de uma forma muito detalhada, mulheres que você pensa assim, nossa, mas quem é essa mulher? Eu nem sei direito qual é a história dela. Então, a gente tem mulheres como, por exemplo, Abigail, que se tornou uma das esposas de Davi, mas que ela era casada com um homem que tinham atitudes muito ruins, um homem que era abusivo, um homem que se embriagava constantemente, um homem que não tinha sabedoria, que fazia as coisas pela impulsividade, que não se preocupava com as consequências daquilo, que não tinha assim, a confiança dos seus empregados, das pessoas que trabalhavam com ele, porque ele era um homem irado, um homem zangado, um homem vingativo. E a gente vai vendo várias características desse homem. E a Abigail era a esposa dele. E no momento que aconteceu uma situação em que Davi manda os seus servos pedirem ajuda àquele homem que muitas vezes já tinha sido beneficiado com o grupo de Davi, o exército de Davi, protegendo a sua propriedade, protegendo a sua vida, aquele homem simplesmente manda dizer para ele assim, eu não conheço Davi, não sei quem ele é, não vou pegar as minhas coisas e dividir com ele. E se Abigail não tivesse entrado e agido, uma grande tragédia teria acontecido naquele povo. A semana que vem nós vamos falar bem especificamente sobre a história dessa mulher e como, nesse momento de uma crise tão profunda que poderia trazer a destruição para toda a sua casa, ela foi um instrumento nas mãos de Deus para gerar reconciliação, para trazer o fim de um conflito, a negociação de um conflito, para resolver uma situação que poderia ter sido destrutiva para sua família. E como Deus honrou a vida dela, além dela ter salvo a sua casa, a sua família, ela depois se tornou uma rainha, uma pessoa ao lado de Davi, né? Uma das esposas de Davi, uma mulher que fez diferença na história a partir do momento que ela decidiu trabalhar a resolução de um conflito. Ao invés de simplesmente brigar com o marido, ou somente dizer, olha, não há nada que eu possa fazer, o mal já está determinado contra nós. Ela poderia ter tido várias outras atitudes, mas ela se posicionou. E ela disse assim, bom, eu não posso mudar o meu marido, a forma como ele é, a maneira como ele pensa, e nem posso tentar fazer com que ele volte atrás no que ele falou. Mas eu posso ir a Davi, eu posso tentar resolver essa situação de conflito e trazer paz para minha família. Essa é uma das mulheres que nós vamos destacar nas próximas semanas. Outra que me chama muito a atenção é a Tamar, que é a menina, a filha de Davi, que foi abusada pelo irmão, né? Uma jovem que viveu uma situação de dor, de angústia, e quem sabe, né, o que poderia ter acontecido na história daquela menina se talvez ela tivesse se posicionado de uma forma diferente, se ela tivesse vivido a proteção paterna como deveria. Então, na história de Tamar, a gente vai falar sobre isso, sobre quando uma família é disfuncional, quanto uma mulher pode sofrer, quanto uma mulher pode ter consequências na sua vida. E muitas vezes o não posicionamento acaba trazendo consequências tão maiores para essa vida. Essa é uma história que faz diferença na nossa vida quando a gente para pensar assim, né? Os nossos filhos, eles são tão dependentes de nós. Então, obviamente que nem todas as mulheres que estarão assistindo são mães, mas certamente que todas são filhas. Em algum momento, a gente tem que se identificar com essa percepção da paternidade e da maternidade, de como a nossa família, né, as atitudes, decisões, as omissões ou
as ações da nossa família influenciam o nosso futuro e o nosso destino, e nós vamos falar em relação a isso. Tá bem? Muitas outras mulheres, são tantas mulheres inspiradoras, né? São tantas mulheres que transformam a nossa história. Nós vamos falar um pouco sobre Rebeca e como a Rebeca, porque ela foi uma jovem presente, uma jovem com bondade, com generosidade, como Deus, né, olhou para Rebeca de uma forma especial, e a generosidade, a bondade dela fez com que ela se tornasse a mãe, né, de filhos que impactaram o mundo e transformaram gerações, que é a descendência de Isaac, que é Esaú e Jacó, e que é a maneira como Deus agiu através da vida dela, mesmo não sendo perfeita, né? Mesmo tendo cometido erros na sua maternidade, como nós não somos perfeitas, como nós temos erros, mas algumas características dela se destacaram quando se procurava uma esposa para Isaac. E principalmente o que? A generosidade, a bondade, a prestatividade. Então, na história dela, nós vamos ver como as nossas virtudes, como as nossas forças, aquelas coisas que são tão boas e que Deus colocou em nós, como elas podem abrir portas para nós, como elas podem nos ajudar a conquistar coisas grandes na nossa vida que nós nunca imaginamos, transformar e tocar realidades. Mas também, queridas, nós vamos falar sobre nós. Nós vamos contar a história de muitas mulheres que já passaram pela minha vida, que têm passado pela minha vida, mulheres que fizeram diferença, que parece que as coisas estavam completamente fora do controle, mas de repente Deus as usa para transformar realidades, e a gente vai tocar nessas histórias. Então, eu quero fazer um desafio para você. Qual é o desafio que eu quero fazer? Eu quero te desafiar a pensar em relação à sua história. Existem alguns pontos da nossa história que são necessários da gente avaliar se a gente quer impactar gerações, né? Primeiro, o autoconhecimento é algo imprescindível. Como você é, no seu temperamento, na sua personalidade, no seu caráter, na sua forma de agir, como você é de dentro para fora, né? As coisas que te impedem. Quais são as coisas que te paralisam, os seus medos, os seus temores, coisas que talvez não tenham a ver com você necessariamente, mas com a história de vida que você construiu, com a família na que você cresceu, na qual você cresceu, com o tipo de educação que você recebeu. Quais são as coisas que podem te impulsionar a alcançar seus objetivos ou te fazer retrair, desistir, retroceder? Né? Quais são as limitações e quais são as forças que a gente tem? É importante pensar em relação a isso, em cada encontro que nós teremos nesse programa, né? Histórias que mudam a história. Cada encontro que nós teremos, eu vou deixar para vocês uma ferramenta, alguma coisa que você vai poder, na prática, pensar assim, olha, como eu me encaixo dentro disso, quais são as limitações, os sabotadores, os impedimentos que eu tenho, quais são as vozes que eu ouço e que dizem para mim, você é capaz, você vai conseguir, ou então, você não vai conseguir, isso não é possível, você nunca vai alcançar os seus objetivos. Quais vozes estão dentro de mim? E qual a força que eu dou para essas vozes? Eu dou mais força para as vozes que me impulsionam e me fortalecem, ou eu dou mais forças para aquelas vozes que me fazem retroceder? Nós vamos falar sobre isso, vamos conversar bastante sobre esse tema. Outra perspectiva que eu quero muito trazer nesses nossos encontros aqui é que, apesar dos nossos medos, né, das nossas limitações, se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, se nós nos entregarmos mesmo nas mãos do Espírito Santo, queridas, coisas impressionantes podem acontecer. Como eu contei para vocês um pouquinho da minha história, que muitas coisas nós ainda vamos tocar e vamos falar. Se Deus usa a minha vida, se Ele me tirou do anonimato, da timidez, de viver uma vida, né, tão
escondida atrás dos meus temores. Então, o que ele não pode fazer através da sua vida? Eu sei que aí do outro lado tem mulheres que são muito mais dinâmicas, que são muito mais extrovertidas, que talvez tenham tido, né, um aproveitamento tão melhor, né, da sua aprendizagem, desde o primário até a sua universidade, quem sabe, mestrado, doutorado. Eu sei que desse outro lado vão ter muitas mulheres com muito mais potencial e muito mais capacidade do que eu. E daí eu digo para vocês assim, se eu conseguir, vocês conseguem também. E quero dizer para vocês que eu vou apresentar para vocês em cada encontro também projetos, cursos, formações, que nós disponibilizamos, eu e a mentora Vera Delboni, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Uma coisa extraordinária aconteceu comigo a partir do dia 1º de maio, né? Eu fui falar numa igreja e a partir daquele momento, então, algumas mulheres falaram assim, Mirtz, você não dá formação para palestrantes? Eu falei, olha, eu dou, né? Se vocês quiserem uma formação para palestrante, eu dou. A minha irmã, a gente trabalha com isso, a gente ministra, né, palestras, a gente trabalha com a formação de líderes, com o desenvolvimento pessoal, com essa quebra de barreiras, de limitações, de impedimentos. Então, sim, nós podemos fazer. E essa formação já está em andamento, e é uma coisa que eu falo que é extraordinária, por quê? Porque, na verdade, não era algo que eu havia pensado a princípio, mas que o Senhor traz para nós, ele fala assim, olha, eu estou abrindo essa porta, e daí, então, a gente fala, se é uma porta grande e oportuna, né, como a palavra dele diz, então vamos entrar por essa porta, e vamos ajudar pessoas a contarem, mulheres a contarem a sua história, a contarem as histórias das mulheres da Bíblia, a contarem, né, como é possível a transformação, a mudança a partir do agir do Espírito Santo na nossa vida. E esse convite é o convite que nós fazemos para você. Nós vamos deixar para vocês, como aqui eu não vou conseguir deixar, né, porque já que o chat não está ativo, não sei porquê, mas eu vou deixar para vocês, eu vou mandar depois colocar na descrição do vídeo, que eu vou deixar gravado no YouTube, salvo lá no nosso canal Mentora, Mirtz Santos Mentora, eu vou deixar para vocês um link que vocês podem entrar no nosso grupo, né, de grupo VIP, nosso grupo de mulheres. O nome do grupo é Mulher Linda. Por quê? Porque dentro de toda mulher existem as coisas